Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aí nós estamos de volta, depois de muito tempo, né? Então, incansavelmente, nós estamos retornando às nossas atividades. E hoje nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo na primeira unidade. E em seguida nós vamos dar uma atividade para vocês, ok? Então, leiam atentamente a mensagem na qual nós vamos repassar para vocês, para que vocês possam fazer uma reflexão. Então, leio esse texto, muito bonito, para não perder tempo, não vou ler ele tudo, né? Só mostrar que a caminhada da vida, na caminhada da vida aprendi que nem sempre temos o que queremos. E termino com uma grande frase que é: e a maior virtude dos fortes é o perdão. Então, para não perder muito tempo, vamos para a nossa aula. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre genética, que é o estudo na qual nós fizemos na primeira unidade. Então, genética é a parte da ciência que estuda a hereditariedade, a estrutura e a função dos genes e a variação dos seres vivos. É através da genética que buscamos compreender os mecanismos e leis de transmissão das características através das gerações. Então, observa a diferença que há entre célula somática e as reprodutivas. Nesse caso aí, a principal diferença das células somáticas é o número de cromossomos, ou seja, o número de fragmentos DNA. Então, nós humanos temos 46 cromossomos. Então, neste caso aí, na célula reprodutiva, no caso, o homem é o espermatozoide, na mulher é o óvulo. Então, neste caso aí, possui 23 cromossomos, são chamados de haploides. Então, neste caso, observe também que é preciso identificar cada grupo específico de uma célula. Então, o processo da divisão celular está: células somáticas. Ela é formada pelo meio de divisão chamada de mitose, ou seja, a célula mãe, que dá origem a duas células filhas. Neste meio termo, o número tem que ser idêntico e o material genérico da célula mãe, ou seja, os gêneros têm que ser idênticos. Através da meiose, que é a reprodutiva, é um mecanismo de divisão em que a célula original deriva de outra, ou seja, a célula mãe transfere e transforma duas células filhas, depois aparece a derivação de 4 filhas, a metade de número de cromossomos da célula inicial, ou seja, essa divisão reduz pela metade do conjunto genético ou gênico. Então, observa aí, na primeira figura, a célula tem, né, o núcleo. Dentro do núcleo você vai encontrar o par de cromossomos. Dos cromossomos você vai encontrar os genes. Então, observe também que é preciso analisar a mitose, que nada mais é uma análise da mitose. Ele vai observar que é justamente a divisão celular, que são chamados de cromossomos homólogos, ou seja, mas é preciso, além de você entender o que é um cromossomo, a sua divisão celular, eles também se replicam, ou seja, nessa replicação nós temos aí o centrômero. Então, o centrômero é o ponto de união entre os dois filamentos, né? Então você observa aí que existe um ponto de filamentos. Então, quando entra em divisão, a célula ela sofre muitas mudanças. Existem replicações, os números de cromossomos de células iniciais, ela forma duas células. É fundamental para que o número de cromossomos possa se manter constante nas células filhas. A meiose já é justamente a divisão celular. Então, a meiose é a divisão celular. Então, no caso, algumas células
ela na produção de gametas, ela sofre um tipo de divisão celular, diferente da mitose. A meiose acontece em duas etapas sucessivas, ou seja, uma ocorre a divisão celular, onde existe a célula inicial, e depois a replicação dos cromossomos. A diferença começa a ocorrer depois disso. Na meiose, os cromossomos homólogos ficam lado a lado, o que não acontece na mitose. Ou seja, afinal, a primeira divisão celular, as células resultantes terão cada um cromossomo replicado, dando origem aí, depois a separação dos cromossomos homólogos, ou seja, diferente do que ocorre na mitose. Então vejam, para facilitar mais a leitura de vocês e compreender mais o texto, vocês abram um livro na página 15 até a página 19. E em seguida, vocês irão responder o exercício ao qual vou repassar para vocês. Então, valeu, gente. Pedimos que vocês estudem mais um pouco, compreendam sobre todo esse tema que nós trabalhamos hoje e até mais.